Boa noite a todos. Hoje, 19 de fevereiro de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Hoje nós iremos estudar o capítulo 19, intitulado A Independência. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais possam nos conduzir, nos inspirar no entendimento de mais um capítulo. Vamos lá? O movimento da emancipação percorria todos os departamentos de atividades políticas da pátria. Mas, por disposição natural, era no Rio de Janeiro, cérebro do país, que fervilhavam as ideias libertárias, incendiando todos os espíritos. Então, olha só, nós temos um movimento, o que aconteceu? Nós tivemos o Dom João VI que voltou obrigado para Portugal, porque ele não queria. A última fala dele, saindo daqui, quando olhou para o filho Dom Pedro, Pedro I, disse, Pedro, se for para entregar para qualquer um, que seja você. Não entregue para qualquer um, assuma você. Então ele voltou e, obviamente, que o Brasil, século XIX, o povo não está mais se submetendo e querendo aceitar a submissão a Portugal. Os então intelectuais do Brasil já pressionando. Olha, a gente precisa da independência, a gente precisa da independência, não dá para a gente ficar mais submetido a Portugal. Chega! Então foi meio que uma pressão dos então políticos brasileiros, mas nós sabemos que havia também todo um trabalho da espiritualidade. Então esse capítulo da independência, o Humberto de Campos, ele vai mostrar aqui por A mais B a influência dos amigos espirituais, até para evitar uma guerra, nesse processo da independência. Bora lá? Os mensageiros invisíveis desdobravam sua ação junto de todos os elementos, preparando a fase final do trabalho da independência, através dos processos pacíficos, que o trabalho da espiritualidade é que essa independência pudesse ocorrer de uma forma pacífica, que não viesse a ter um movimento de guerra. E ele diz assim, preparando a fase final do trabalho. Os patriotas enxergavam no príncipe Dom Pedro a figura máxima, que deveria encarnar o papel de libertador do reino do Brasil. O príncipe, porém, considerando as tradições e laços de família, ele hesitava ainda em optar pela decisão suprema de se separar, em caráter definitivo, da direção da metrópole. Ele disse, puxa vida, quem administrava era o meu país. Meu pai, como rei, veio para cá. E, de repente, eu levantar contra a própria pátria, né, fica meio complicado, né? Então, ele ficou ali titubeando, ele hesitava, né? Conhecendo as ordens rigorosas das cortes de Lisboa, que determinavam o imediato regresso de Dom Pedro a Portugal. Queriam que Dom Pedro voltasse, porque, óbvio, Dom Pedro aqui seria um perigo. Vão fazer do homem imperador e pronto, deixa de ser a nossa colônia. Então, a ideia... E isso por quê? Porque a volta de Dom Pedro, que ele estava preocupado com Dom Pedro? Não. Ele estava preocupado em perder a riqueza, a administração do país, do Brasil. Então, o que acontece? Eles queriam o retorno de Dom Pedro I a Portugal. Reúnem-se os cariocas para tomarem as providências de possível execução e uma representação com mais de 8.000 assinaturas é levada ao príncipe regente pelo Senado da Câmara. Tá vendo, gente? Já tinha toda uma política. Acompanhado de numerosa multidão. A 9 de janeiro de 1822, é o dia do fico. A 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro, diante da massa do povo, sente a assistência espiritual dos companheiros de Ismael, que o incitam
a completar a obra da emancipação política da pátria do Evangelho. Então, o Dom Pedro I, ele foi praticamente empurrado. A mais das vezes, eles que vos governam. Exatamente, né? Até que ponto os Espíritos influenciam em nossa vida, né? Mais do que tu possa imaginar, quase sempre são eles que vos dirigem. Recordando-lhe simultaneamente as palavras do Pai no instante das despedidas. Qual foi a palavra? Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti que me respeitarás do que para algum desses aventureiros. Essa foi, ele recordou. Que eu incito a completar a obra. Então, nessa, as palavras do Pai no instante das despedidas. Aquele povo já possuía a consciência da sua maioridade. Que nós estamos falando aqui de 300 anos, gente, já. Não cabe mais. Já não tinha mais índios. Não assim, só índio, né? As palavras do Pai no instante, então, aquele povo já possuía a consciência da sua maioridade e nunca mais suportaria o retrocesso à vida colonial, integrado que se achava no patrimônio das suas conquistas e das suas liberdades. Em face da realidade positiva, após alguns minutos de angustiosa expectativa, o povo carioca recebia, por intermédio de José Clemente Pereira, ele nasceu em 17 de fevereiro de 1787, em Portugal, e ele desencarnou em 10 de março de 1854. Então, ele pegou o finalzinho do século XVIII e meados do século XIX, tá? Foi magistrado e político luso-brasileiro, tá? Luso aí de lusitanos. Então, é um homem magistrado e político. Então, o que aconteceu? Por intermédio de José Clemente Pereira, a promessa formal do príncipe de que ficaria no Brasil contra todas as determinações das Cortes de Lisboa, para o bem da coletividade e para a felicidade geral da nação. Então, ele não se submeteu ao que o país, ao que a Corte de Lisboa solicitou. Tipo assim, saia já daí e venha para cá. Volte para casa. Volte para casa. Vai estudar, que você está precisando estudar. E ele disse, não, vou não, quero não, né? Só que nós sabemos que ele estava sob uma influência ferrenha da espiritualidade amiga. Portugal queria fazer um retrocesso. Quando, antes de vir para cá, tinha os governadores gerais. Lembra que teve isso, as capitanias hereditárias? Era a forma de controlar a colônia. E todos os governadores das capitanias hereditárias, como os governadores gerais, eles colhiam as riquezas e mandavam para Portugal. Quando a família real veio para o Brasil, houve uma expansão do Brasil, né? Houve um crescimento de tudo, biblioteca, tudo mais. E quando eles voltaram, eles queriam voltar àquele retrocesso de colônia. Era isso que os nativos não queriam e era isso que Portugal queria. E foi daí que teve esse racha, essa puxação de corda, vamos dizer assim. Quando Dom João veio, ele trouxe vários aspectos econômicos, culturais, né? E principalmente os políticos. Ele fez com que o Brasil, ele abriu os portos, tivesse toda uma estrutura, um crescimento para aqui ficar um reino. E aí ele foi forçado a voltar para Portugal, que a nobreza de lá exigiu, né? Porque Portugal estava como colônia da Inglaterra. É verdade. Entendeu? Então precisava, para que eu deixasse de ser colônia, era necessário que o rei voltasse e tomasse seu lugar. É verdade. Tanto que quando eles, no dia do fico, em agosto, o Dom Pedro baixou uma lei que tudo que Portugal mandasse só era para ser obedecido se ele desse um aval. Foi outra desobediência dele também. Então, o que Portugal fez? Você vai ser um governador. Você vai ser um governador. E a gente não deve esquecer que
quem influenciava bastante Dom Pedro aqui era o José Bonifácio. Vai já falar, lá na frente. Né? E a esposa dele, a dona Leopoldina, que graças a eles dois, eu penso assim que Dom Pedro teve assim a força mesmo de dizer, não vou ser um simples governador mais, que aí eu vou voltar realmente a um retrocesso. Eu vou mesmo colocar essa coroa que meu pai disse, vai lá, Pedro, antes que algum aventureiro venha e tome isso aqui, né? Falamos então do José Clemente Pereira, que foi ele que foi levar a informação, né? Estava assim proclamada a independência do Brasil. Foi dessa forma, tá? Nesse primeiro momento. Quem levou a informação foi José Clemente para o Congresso, não é isso? Para o povo. O povo carioca recebia, por intermédio de José Clemente Pereira, a promessa formal do príncipe de que ficaria no Brasil contra todas as determinações da Corte de Lisboa, para o bem da coletividade, para a felicidade geral da nação. Eu fico. Estava assim proclamada a independência do Brasil com a sua audaciosa desobediência às determinações da metrópole portuguesa. Todo o Rio de Janeiro se enche de esperança e de alegria. Aqui começou o carnaval. Mas as tropas, só que nós temos as tropas de Portugal dentro do Rio de Janeiro. Agora, olha aqui a ação da espiritualidade. Mas, porém, entretanto, todavia, as tropas fiéis a Lisboa resolvem normalizar a situação, ameaçando abrir luta com os brasileiros, a fim de se fazer cumprirem as ordens da coroa. Quem vem aí? Nada mais, nada menos, Jorge de Avilés. Quem é o fofo? Foi um general português. Nasceu em 1785, partiu dessa para o mundo espiritual em 1845. Tá vendo que a turma, finalzinho de um século, meados de outro. Então esse era o general Jorge de Avilés, comandante da divisão, faz constar imediatamente os seus propósitos e a 11 de janeiro as tropas portuguesas ocupam o Morro do Castelo. Obviamente, lá dentro do Rio de Janeiro, um espaço um pouquinho mais alto, onde ali se reuniam para fazer os ataques, porque eu acredito que tinha até uma visão muito maior. Estratégia, exatamente. Que ficava a cavaleiro da cidade. Ameaçado de bombardeio, o povo carioca reúne as multidões de milicianos. O povo, se não quer brigar, a gente também briga. Começou a milícia. Começaram as milícias também. Já tinha. Olha, gente, e a espiritualidade querendo fazer a independência sem discussão, sem briga, sem morte, sem nada. E aí o Jorge Avilés encheu o peito. E o povo, venha, pode vir quente que eu estou fervendo, né? Também decidiu ir para frente. O povo carioca reúne as multidões de milicianos, incorpora-os às tropas brasileiras e se posta contra o inimigo no Campo de Santana. O Campo de Santana, local onde ocorreu a proclamação da República. Ali é onde tinha, como se fosse assim, um local onde tinha todos os prédios estatais, vamos dizer assim, entendeu? Todos ali, tinha prefeitura, tinha um grupo de Senado, era onde o pessoal realmente se reunia. Era ali onde estava o povo, as cabeças, os inteligentes, é onde eles faziam as reuniões, é onde eles decidiam. O perigo iminente faz tremer o coração fraterno da cidade. Não fosse o auxílio do alto, todos os propósitos de paz se teriam malogrado numa pavorosa maré de ruína e de sangue. Tá vendo? Porque realmente a proclamação da República não teve, não. Guerra, morte. Olha o que eles fizeram. Por isso que ele diz, não fosse o auxílio do alto, todos os propósitos de paz se teriam malogrado numa pavorosa maré de ruína e de sangue. Agora você vai dizer, poxa, Conceição, se eles conseguiram evitar essa guerra, por que eles não evitaram essa guerra de outros países?
Você tem noção da quantidade de espíritos que reencarnaram para esse momento aqui? Lembra que o Brasil, a pátria do Evangelho, foi escolhido pelo Cristo. Ele está preparando a casa para realizar o trabalho que ele realiza nesse país, redimindo almas extremamente endividadas que somos nós. Então isso aqui foi uma programação e não poderia começar a pátria do Evangelho com derramamento de muito sangue. Entendemos? Isso de fato, sabe por que isso é verdade? Com certeza, porque não foi assim tão pacífico. As províncias, por exemplo, do Grão-Pará, do Maranhão, a Ciplastina, que era lá no sul, que ainda fazia parte do Paraguai, que depois que se separou, eles ficaram revoltados, porque eles eram a favor de pertencer a Portugal. Eles não queriam um Brasil independente, eles queriam ficar pertencente a Portugal. Então eles se rebelaram, houve algumas rebeliões, mas eles conseguiram apaziguar. Não houve uma guerra civil, digamos assim, né? Então eles conseguiram, mas eles ficaram bem revoltados aqui, o Grão-Pará. Tanto que o Amazonas só se emancipou em 1850, já lá adiante, né? Mas houve os farrapos, eles não queriam, eles queriam se separar. A cabanagem aqui, os cabanos se rebelaram. Então houve várias rebeliões, que eles queriam ficar a favor de Portugal. Vamos lá. O perigo iminente faz tremer o coração fraterno da cidade. Não fosse o auxílio do alto, todos os propósitos de paz se teriam malogrado numa pavorosa maré de ruína e de sangue. Ismael acode ao apelo das mães desveladas e sofredoras e, com o seu coração angélico e santificado, penetra as fortificações de Avilés. Quem é Avilés? É o Jorge, o menino danado que está querendo tocar o terror. E lhe faz sentir. Gente, quem vai fazer esse serviço é quem? É o próprio. Chá comigo, ah? Colocar esse Avilés aí no... Lhe faz sentir o caráter odioso das suas ameaças à população. Despertou nele o bom senso. E para ele você vê assim, olha que ridículo você querer fazer um movimento para matar pessoas, matar uma nação toda. A verdade é que, sem um tiro, o chefe português obedeceu com humildade a intimação do príncipe Dom Pedro, capitulando a 13 de janeiro e retirando-se com as suas tropas para a outra margem da Guanabara, até que pudesse regressar com elas para Lisboa. Eu acho muito legal, sabe? Eu acho legal isso, você vê aqui o movimento da espiritualidade para evitar uma guerra civil. E aí o povo fica agoniado, preocupado. Se tem uma coisa que eu não me agonio é com política no nosso país. Não agonio não. Primeiro, que nós estamos no momento de ou vai ou toma jeito. Então, ou seja, esses irmãos que não estão sabendo fazer o trabalho que deve, seja na política, seja na educação, seja na arte, seja na saúde, seja em qualquer área, porque todos nós somos chamados à responsabilidade, se nós não estamos sabendo fazer o trabalho que nos compete, sinto muito, nós vamos ser exilados. Acabou. O mal vai ser exilado. Então eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada se eu não vou ser exilada também. Então eu que cuide do meu umbigo e me torne um ser humano melhor. Porque senão daqui a pouco eu também vou ser exilada. Porque esse é o momento do exílio. Por quê? Porque 2050 falta tão pouco tempo, gente. 30 anos. Nós estamos falando de 30 anos. 30 anos, muitos de nós já fomos embora daqui. E a turminha que está chegando vai fazer um trabalho melhor. Nós estamos só preparando um pouquinho, porque quem vai fazer o trabalho é quem está chegando. Então não venhamos a pensar que Deus não imaginava os capetinhos que vinham para cá. Se a gente, quando tem criança em casa, a gente vai preparando o espaço para ele não se machucar,
quando a mãe é lúcida, né? Ela prepara, aonde tem cantinho, ela vai lá e põe uma borrachinha, ela põe aqueles tapetezinho emborrachado para a criança brincar, ela prepara um espaço para a criança não se machucar. Você acha que Deus seria diferente? Então não temas também. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que bagunçar? Claro que não. Se eu jogar um papel no chão, eu vou ser responsável por isso. Perante os homens, não, perante a lei. Se eu vou responder até pela quantidade de copo descartável que eu usei de forma desnecessária. Eu uso uma garrafa. Então nós vamos responder? Vamos responder sim. Eu vou responder, não é para A, para B e para C, por mim. Então eu não tenho direito de jogar um palito na rua. Então, só exílio. Então, meus irmãos, confia em Deus. Pedro não era o que tinha de melhor, mas era o que se precisava para aquela época. Tiraram leite de pedra. Tiraram leite de pedra. E aqui ele vai falar nisso. Então é a fala do nosso querido Senhor Jesus, quando fala para um dos discípulos que vai questionar sobre a administração de Roma. Eu não me lembro para qual foi, se me perdoa a minha cabeça. Mas ele diz assim, acho que foi Filipe, não sei. Mas vamos acreditar que tenha sido Filipe. Ele disse, Filipe, quem governa o mundo é Deus. Eu achei isso tão lindo. Quem governa o mundo é Deus. E aqui nós estamos percebendo isso. Quem governa o mundo é Deus. Na hora que Ele quiser, Ele tira qualquer um do poder. Cadê Adriano? Cadê os imperadores? O Alexandre? Cadê? Cadê o Júlio César? Acabou. Tudo é material didático. Então não existe, gente. Vamos lá. A verdade é que, sem um tiro, o chefe português obedeceu com humildade à intimação do príncipe Dom Pedro, capitulando a 13 de janeiro e retirando-se com as suas tropas para a outra margem da Guanabara, até que pudesse regressar com elas para Lisboa. E lemos isso daí. Agora vamos lá. Os patriotas, daí por diante, já não pensam noutra coisa que não seja a organização política do Brasil. Todas as câmaras e núcleos culturais do país se dirigem a Dom Pedro em termos encomiásticos. Isso quer dizer o quê? Elogios, louvor, puxa-saco. Encomiásticos, né? Louvando-lhe a generosidade, exaltando-lhe os méritos. Os homens eminentes da época, a cuja frente somos forçados a colocar a figura de José Bonifácio, com a expressão culminante dos Andradas. Eu digo, que é isso? Vamos lá estudar essa turma. José Bonifácio, ele nasceu em 1763, em São Paulo, Santos, né? Naturalista, estadista, poeta, luso-brasileiro, e teve um papel fundamental na independência do Brasil. Desencarnou em Niterói, Rio de Janeiro. Por que ele falou dos Andradas e a expressão culminante dos Andradas? Porque o nome de Bonifácio também é Andrada. Ele tem dois irmãos chamados Martim Francisco Andrade e Antônio Carlos José Bonifácio. Todos envolvidos na política, homens sérios, inteligentes, e que esse grupo todo, esses irmãos, horas estavam a favor e se brigasse com um, brigava com os três. Ora conspiravam, tá? Então, rompimento dele e de seus irmãos com o imperador Dom Pedro I, eles também fizeram esse movimento. Então, o José Bonifácio, ele vem acompanhado realmente desses irmãos. E lembrando que José Bonifácio foi para Portugal, estudou, ele conheceu a Europa inteira, pensa num homem viajado. Quando ele retornou ao Brasil, já com 50 e poucos anos, esteve com Dom João VI. Dom João VI não deu o cargo que ele, de certa forma, disse, poxa, eu tenho capacidade, né? Não deu. Depois Dom João VI foi para Portugal. Dom Pedro necessitava de um Bonifácio ao lado, então ele passou a ser um conselheiro realmente, alguém que esteve à frente.
Em determinado momento eles brigaram, aí Dom Pedro vai e tira ele do cargo, e ele continua também no trabalho, continua na luta, tanto é que o José Bonifácio depois vai ajudar o filho de Dom Pedro. Então, olha só, por isso que ele diz, eu sou forçado, diz o nosso Humberto de Campos, a colocar a figura de José Bonifácio com a expressão culminante dos Andradas. Auxiliam o príncipe regente, sugerindo-lhe medidas e providências necessárias. Chegando ao Rio por ocasião do grande triunfo do povo, após a memorável resolução do Fico, José Bonifácio foi feito ministro do Reino do Brasil e dos Negócios Estrangeiros. O patriarca da independência, que era como ele era chamado, adota as medidas políticas que a situação exigia, inspirando com êxito o príncipe regente nos seus delicados encargos de governo. Aí temos o Gonçalves Ledo. Nasceu também em 1781, partiu dessa em 1847, foi um jornalista e político brasileiro, tá? E lutou também a favor da independência. Então a gente vê, quando a gente estudou um pouquinho da Revolução Francesa, a gente vê a atuação da imprensa, o movimento que a imprensa pode fazer. Nós estamos vendo aqui os então jornalistas também fazendo esse movimento, incitando o povo, e isso não mudou hoje. Não mudou. Então, o jornalismo, ele continua, sim, tendo uma manobra muito grande sobre o povo. O que se publica, hoje a gente tem a imprensa e nós temos as redes sociais. E não temos, às vezes, o bom senso de sabermos o que é fake, né? O que é mentira. E a gente acaba lendo tudo e tendo tudo como verdade, né? Então, nós tivemos o Gonçalves Ledo, o Frei Sampaio. Frei Sampaio também, em 1778. Ele era conhecedor de história, filosofia, teologia e política, tá? Frei Sampaio. E José Clemente Pereira, magistrado e político, José Clemente, também de 1787, em Portugal, e veio a desencarnar em 1854 no Rio de Janeiro. Você está vendo que essa turma toda, o período que eles nasceram, é como se todo mundo tivesse chegado no mesmo tempo, né? Finalzinho do século XVIII e quase todos retornaram à pátria, meado do século XIX, né? Vamos lá, paladinos da imprensa da época, olha aí a imprensa, foram igualmente grandes propulsores do movimento da opinião, concentrando as energias nacionais para a suprema afirmação da liberdade da pátria. Todavia, se a ação desses abnegados condutores do povo se fazia sentir desde Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, o predomínio dos portugueses, desde a Bahia até o Amazonas, representava sério obstáculo ao incremento e consolidação do ideal de emancipacionista, que foi o que a professora estava falando ainda há pouco. O governo resolve contratar os serviços das tropas mercenárias de Lord Cochrane, o cavaleiro andante da liberdade da América Latina. Vamos ver esse Lorde. Nasceu em 1775, desencarnou em 1860, em Londres. Ele foi oficial naval e político britânico. O cavaleiro andante então, da liberdade da América Latina. Muitas lutas se travam nas costas baianas e verdadeiros sacrifícios se impõem os mensageiros de Ismael. Aqui rolou briga, que se multiplicam em todos os setores com o objetivo de conciliar seus irmãos encarnados dentro da harmonia e da paz. Então, Rio de Janeiro e São Paulo conseguiu, mas Bahia, Rio Grande do Sul até o Amazonas, o povo ficou relutando. Sempre com a finalidade de preservar a unidade territorial do Brasil.
Para quê? Para que se não fragmentasse o coração geográfico do mundo. E eles não queriam a espiritualidade que dividisse esse país. Entendeu? Que se dividisse para formar outros países. Não. José Bonifácio aconselha a Dom Pedro uma viagem a Minas Gerais, a fim de unificar o sentimento geral em favor da independência e serenar a luta acerba dos partidarismos. Em seguida, outra viagem, com os mesmos objetivos, realiza o príncipe regente a São Paulo. Os bandeirantes, que nós já estudamos, são desbravadores, né? Foram praticamente eles que foram demarcando, né? Os bandeirantes que no Brasil sempre caminharam na vanguarda da emancipação e da autonomia, recebem-no com o entusiasmo da sua paixão libertária e com a alegria da sua generosa hospitalidade. E, enquanto há música e flores nos teatros e nas ruas paulistas, comemorando o acontecimento, as falanges invisíveis se reúnem no colégio de Piratininga. Gente, eles fazem uma reunião lá, olha que legal, olha. O conclave espiritual se realiza sob a direção de Ismael, que deixa irradiar a luz misericordiosa do seu coração. A gente põe a espiritualidade assim muito longe. Gente, eles estão aqui, paralelo, trabalhando. Então, há sempre essa influência. Então, houve esse conclave espiritual, que se realiza sob a direção de Ismael, que deixa irradiar a luz misericordiosa do seu coração. Ali se encontram heróis das lutas maranhenses. Olha lá o povo de Maranhão. E pernambucanas. Olha lá, mineiros e paulistas, ouvindo-lhe a palavra cheia de ponderação e de ensinamentos. Terminando a sua alocução pontilhada de grande sabedoria, o mensageiro de Jesus sentenciou: a independência do Brasil, meus irmãos, já se encontra definitivamente proclamada. Desde 1808, ninguém lhe podia negar ou retirar essa liberdade. A emancipação da pátria do Evangelho consolidou-se, porém, com os fatos verificados nesses últimos dias. E para não quebrarmos a força dos costumes terrenos, escolheremos agora uma data que assinale aos pósteros essa liberdade indestrutível. Gente, a data foi escolhida pela espiritualidade, 7 de setembro. Dirigindo-se ao Tiradentes, que se encontrava presente, rematou. Até Tiradentes estava nesse conclave. Ai, que legal! O nosso irmão martirizado há alguns anos pela grande causa acompanhará Dom Pedro em seu regresso ao Rio. E ainda, na terra generosa de São Paulo, auxiliará o seu coração no grito supremo da liberdade. Uniremos assim, mais uma vez, as duas grandes oficinas do progresso da pátria, para que sejam as registradoras do inesquecível acontecimento nos fatos da história. O grito da emancipação partiu das montanhas e deverá encontrar aqui o seu eco realizador. Agora, todos nós que aqui nos reunimos no Sagrado Colégio de Piratininga, elevemos a Deus o nosso coração em prece pelo bem do Brasil. Dali, do âmbito silencioso daquelas paredes respeitáveis, ou seja, quem que ia acompanhar? Tiradentes. Acompanhando quem? Dom Pedro I. Então, o grito de independência tinha ali muito de Tiradentes. Eu só me lembro de Kardec, quando os Espíritos respondem sobre médium. Médium, né, todo aquele que recebe o quê? As influências do mundo espiritual, em um grau qualquer. Agora, todos nós que aqui nos reunimos no Sagrado Colégio de Piratininga, né? Dali, do âmbito silencioso daquelas paredes respeitáveis, saiu uma vibração nova de fraternidade e de amor. Tiradentes,
acompanhou o príncipe nos seus dias faustosos, de volta ao Rio de Janeiro. Um correio providencial leva ao conhecimento de Dom Pedro as novas imposições das Cortes de Lisboa. E ali mesmo, nas margens do Ipiranga, quando ninguém estava com essa última declaração sua, quando ninguém contava... Era tu que estava lá, É o Tiradentes me inspirando. Quando ninguém contava com essa última declaração sua, ele deixa escapar o grito de sem suspeitar de que era dócil instrumento de um emissário invisível que velava pela grandeza da pátria. Eu até imagino o Tiradentes, independência ou morte. Estou aqui junto, vamos lá. E a gente achando que era Dom Pedro, nem era. Eis porque o 7 de setembro, com escassos comentários da história oficial que considerava a independência já realizada nas proclamações de 1º de agosto de 1822, passou a memória da nacionalidade inteira com o dia da pátria e data inovidável da sua liberdade. Esse fato, despercebido da maioria dos estudiosos, representa a adesão intuitiva do povo aos elevados desígnios do mundo espiritual. É maravilhosa essa obra. O cabo espírita tem que ser muito louco para dizer que essa obra não é boa. Porque há quem critique demais essa obra, porque não estudou. Vamos lá. Foi bom? Todos se sentiram lá, independência ou morte? Às margens do Ipiranga. 7 de setembro agora nós vamos lembrar não mais de Dom Pedro I, nós vamos lembrar de Tiradentes. Vai dizer, né, Tiradentes? Vamos orar, gente? Foi bom? Merecemos agradecer ao nosso Senhor Jesus? Que bom, então vamos orar. Ei, Augusto, vem orar pra gente. Vamos envolver o nosso irmão Augusto para fazer a nossa prece de encerramento. Fechemos os nossos olhos e buscando essa sintonia com o nosso Mestre, que nesse momento feliz se encontra conosco aqui, buscando relembrar não só a história do nosso país, mas também a influência espiritual que o Mestre fez valer para que chegássemos a esse país tão valoroso, né, e amoroso que é o Brasil. Possamos dizer, Mestre amigo, te agradecemos por essa quarta, por esse estudo, por essa obra que nos faz relembrar a história do nosso país, e que possamos, Mestre, intuídos e também buscando, Mestre amigo Jesus, o valor desses personagens, possamos nós dar a nossa contribuição para que o nosso país também cada vez mais se torne um grande país moralmente, e assim possamos nós contribuir nessa caminhada do planeta para a sua transição que já vem ocorrendo. Obrigado, Mestre amigo, que a tua paz, que a tua luz nos envolva, que possamos retornar aos nossos lares debaixo da tua proteção, e fica conosco hoje e sempre, que assim seja.